Tem. Esse aqui é o novo. Forte esse título. Esse título é ótimo, eu adoro. A Guerra dos Bastardos. Esse é o livro que está sendo lançado agora, pela Língua Geral. E esse livro tem um pouquinho das minhas vivências, do universo que eu trabalho em cima, que eu construo. Que é o universo urbano? Sim. Cidade grande, contemporânea? Sim, ele é contemporâneo, cidade grande. Essa história desse livro se passa entre centro e zona sul do Rio. Eu não demarco que é Rio de Janeiro, mas a história se passa. Eu visualizo o Rio de Janeiro, mas pode-se visualizar outra cidade também, né? Uma grande cidade. Uma grande cidade, né? Que é um romance urbano. A coleção, ele faz parte dessa coleção Pontas de Lança? Faz parte. Que é a mesmo coleção... que a Carola... Não, a Carola não, é a Carola da companhia. Outra companhia. É da Companhia das Letras. Essa coleção é aquele português, né? Ele veio aqui. Agualuz, O Agualuz é o angolano, o Miguel Gulande, acho que veio aqui. O Miguel Gulande veio aqui também. Mas a Agualuz também veio. Veio também, muito legal, né? Todos são da... A gente, quer dizer, eu lançou o meu e os dois agora, né? Na sequência. Tá todo mundo sendo lançado na sequência. E você queria ser escritora desde criancinha? Não. Como é essa história? Não, eu não queria ser escritora, não. Você queria ser o quê? Quando criança, eu queria ser médica. Sabe? Eu tinha muito medo de sangue, mas meu pai falava que ele queria que eu fosse médica. Então, o que você quer ser quando crescer? Médica? Porque acho que é o primeiro contato que a criança tem, médico e professor, né? Pediatra e a tia da escola. Mas, aí depois, da minha adolescência, eu tive uma banda de punk rock, eu fiz a cal, fiz 6 meses de cal só, aí larguei e fazia o segundo grau. Ainda dava tempo de fazer segundo grau ainda dava tempo de estudar. Aí depois, eu com os 18 anos assim, eu já estava meio cansada de tocar com a banda, tocava bateria, de fazer os shows, vir à noite, não sei o quê. E com 18 anos eu parei e comecei a ler. Com 18 anos eu entrei para a faculdade, a primeira faculdade que eu fiz foi de Ciência da Computação. Aí eu fiquei um pouco nerd, assim, e comecei a ler. Eu comecei a ler filosofia, a princípio. Da bateria para filosofia. Pois é. Aí eu fui estudar piano clássico. Aí eu fui estudar piano clássico. Não, piano clássico tradicional ali. Fui estudar piano clássico e comecei a ler filosofia. Mudança radical. Largou a bateria pro piano clássico. Acho que você surtou. Pois é. Acho que ela surtou. Surtei, né? E foi uma fase muito boa. Foi quando aí eu comecei a ler compulsivamente. Acho que eu botei em dia a leitura que eu não tinha lido até então. E com 21 para 22 anos eu comecei a escrever. Comecei a escrever, tem 7 anos que eu comecei a escrever. Um dia eu estava em casa, a história é engraçada até porque eu comecei a escrever. Eu tinha entrado de férias e eu não tinha nada para fazer nas férias. Entrei de férias, entrei muito cedo, passei direto em tudo, porque quando eu entrei na faculdade eu fiquei muito, assim, eu virei CDF da turma. Quando você virou nerd, virei nerd, pronto. Sobrou tempo. Sobrou tempo. E eu de férias, não tinha muita coisa para fazer. Eu tinha interesse em escrever algum roteiro para curta-metragem a princípio, porque um romance é uma história muito longa, muito trabalhosa, um roteiro se talvez fosse mais fácil. E eu tive um princípio de estafa. Eu adoeci e comecei a me tratar com antidepressivo. E nesse momento aí que eu falei, agora que eu não posso fazer mais nada mesmo, eu tive que larguei o piano, fui diminuindo as minhas atividades e falei, já que eu estou nessa situação, o cérebro não para. Eu também não posso fazer muita coisa, fiquei 2 meses com uma certa limitação, à base de medicamentos, aí eu escrevi o primeiro roteiro. E esse roteiro eu escrevi porque queria escrever, passar tempo, e eu voltei para a faculdade, ele caiu na mão do curso de cinema, e ele acabou sendo produzido. Aí, na sequência, o ator Ricardo Petraglia, ele me convidou para escrever um monólogo, que ia comemorar os 30 anos de carreira dele. Eu falei, eu não sei mexer em teatro, não escrevi, mas falei, não, você vai dar conta. Aí eu escrevi parte desse monólogo, argumento, e foi montado pelo Moacir Chaves em 2003, o ano que eu lancei esse primeiro romance. E aí, nesse meio tempo, em 2006, eu criei o primeiro folhetim pulp da internet brasileira, que se chama Entre Rinhas de Cachorros e Porcos Abatidos, que é uma outra proposta minha, que ele tem uma estrutura diferente dos romances, ele é uma história... Foi onde nasceu o personagem de Edgar Wilson. O Edgar Wilson é um abatedor de porcos. O Edgar Wilson é um abatedor de porcos que vive dentro desse universo do Entre Rinhas de Cachorros, que é Entre Rinhas de Cachorros e Porcos Abatidos. O que ele ganha matando porcos, ele gasta nas rinhas de cachorro. Então, eu acho que é uma literatura que eu faço nesses folhetins, que eu chamo de folhetins, mas é uma novela, que eu acho que não tem um certo precedente. Interessante, eu venho buscando isso na nossa literatura, tenho lido sobre pulps mesmo,
feito no início do século passado, mas eu não tenho encontrado um precedente para isso. Então, isso é um universo que me atrai muito. E esse universo dos folhetins tem desde o abatedor de porcos, do operador de britadeira, do lixeiro, do desentupidor de esgoto. É uma outra realidade, eu costumo chamar de violência suburbana, sabe? É uma outra violência, que não são matadores, né? São personagens embrutecidos, né? São personagens do dia a dia que fazem o serviço que a gente não quer fazer, né? Ninguém quer ser lixeiro, ninguém quer recolher o lixo pela rua de madrugada, né? Com chuva, com sol pela manhã. Então, eu lido muito com esse universo. Você escreve sobre as pessoas de caso pensado porque elas te atraem mesmo? Me atrai. Eu tenho a mania de seguir lixeiro agora, que é um problema. Lixão, você já experimentou? Eu estou muito impressionada com o lixão. Meus alunos da faculdade fizeram uma matéria no lixão. Pois é, eu estou querendo ir no lixão. Tipo no lixão. Eu estou querendo ir no lixão. E eu tenho um amigo que fez um documentário, Gabriel Ares, ele até fez o vídeo release sobre esse livro, e ele fez um documentário sobre lixão, ele ainda não me mostrou, mas ele me contou algumas coisas. Eu quero ir no lixão. Assim, eu acho que eu vi tipos interessantes. Ontem eu vi no jornal um travesti. Dentro do lixão? Um travesti catador. Aí, de lixo. Bárbaro isso. Que vai de travesti, de mini saia, entendeu? Top. Vai de top. Vai de top pro lixão. E tem um certo paetê no top, entendeu? Eu fiquei muito impressionada com isso. Eu vi essa matéria dos meus alunos da faculdade também, que apareciam umas pessoas estranhas, muito estranhas. Não, e é um universo que... É um universo que eu acho muito rico. Ele, aos meus olhos, é um universo rico. Eu gosto de olhar e gosto de dar voz aos personagens. Quer dizer, eu nunca conheci um abatedor de porcos, mas eu fico imaginando como é. É o seu trabalho também, né? O meu trabalho é imaginar, né? Então eu imagino. Agora, a Guerra dos Bastardos, que é uma outra história, tem esse Edgar Wilson, que nasceu no Folhetim Pulp. Aí o Edgar Wilson... trouxe ele pra cá. O que acontece? O Edgar Wilson, ele entra numa viagem, ele viaja, passa um tempo... 4, 5 anos ele vai para o sul do país. Eu falei que é igual Jesus Cristo, ninguém sabe por onde andou durante aquele período. Edgar Wilson, ninguém sabe por onde andou, nem eu sei muito bem. Ele aparece na Guerra dos Bastardos como ele trabalha para um cobrador, ele como um cobrador de agiota, assim, para o cara, né, para o sujeito. E é um sujeito de extrema fidelidade. E esses tipos também, assim, digamos, especiais ou diferenciados, ou do submundo, sei lá o quê. Sim. Estão presentes na Guerra dos Bastardos. A Guerra dos Bastardos, onde eu reuni todo mundo. O livro tem mais ou menos uns matador 40 de personagens. Aluguel, coisas assim, fortes. Sim. É um livro que tem poucos matadores, é que é o curioso. A Guerra dos Bastardos, assim, quando eu pensei em tratar o universo, foram surgindo personagens, assim. A velhinha, tem uma senhora laqueada, se chama Dona Elza. A Dona Elza, ela é uma bastarda também. Ela tem um comportamento da determinada altura. O quê? Laqueada, né? Usa laque, uma senhora muito distinta. Mas numa determinada altura você vai ver que ela é uma oportunista e é uma bastarda também. Você gosta disso, né? De descobrir o lado B, né? Gosto. Assim, dos caráteres. Tem um músico, um pianista de uma orquestra. Esse cara vai ter uma passagem na história que existe o Gerson Mariano e o Elvis Vanderlei. Eu gosto muito desses nomes, assim, diferentes, né? E os dois vão assaltar esse músico, entram no apartamento porque é tudo muito limpo e organizado. Os meus matadores são bonitos, sabe? Falam muito bem. E eles entram nesse apartamento e vai saquear esse cofre, mas eles vão esperar o cara entrar para saquear o cofre. Quando chega lá dentro, o Gerson Mariano, que é um personagem muito violento, e ele é homossexual, franzino, mas tem uma força absurda. E ele entra lá e fica olhando assim, esperando o cara chegar. Falta 10 minutos para esse músico chegar. Passaram todo o serviço para os dois. Eles olham para a parede e veem que tem a cabeça de um veado empalhado. E o Gerson Mariano fica tão tocado com aquilo, mas o que esse viado fez? O que esse viado empalhado fez para esse sujeito? Que crueldade é essa desse músico, esse pianista clássico, né? Matar um animal e botar a cabeça na parede e todo dia ficar olhando para essa cabeça na parede. Ele fica tão tocado com aquilo porque ele tinha assistido um documentário de televisão, justamente um documentário sobre um veado empalhado que era um bicho tímido e veloz como ele. Ele é um sujeito veloz e tímido também. Então ele tem uma identificação com aquilo. Então, quando acontece a cena desse músico e dos dois bandidos e do músico, existe um questionamento sobre isso. Então ele fala, esse sujeito é tão canalha quanto eu, sabe? Esse sujeito matou um animal indefeso e bota a cabeça na parede. Ele pergunta assim, antes de resolver a situação com o músico, mas por quê? Por que esse bicho está na parede? Porque combina com a mobília.